9h02, estamos recebendo no nosso estúdio o nosso colunista, professor Emanuel Pessoa, que é advogado especializado nas questões do direito empresarial. Qual que é a expectativa do mundo empresarial para o discurso do Lula na ONU? É claro que ele deve tocar, ainda que não de forma direta, no assunto do tarifaço e em problemas que envolvam o Brasil. Existe uma expectativa sobre a fala do presidente nesse evento importante? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia para a nossa audiência. O que vai acontecer, Pedro, nessa reunião das Nações Unidas é o seguinte: o Lula, ao longo já discursou nas Nações Unidas em várias outras ocasiões, os 2 primeiros mandatos dele, e também nesse mandato. O que ele vai fazer é utilizar aquele tempo dele como um palanque para justificar para tanto o público internacional quanto para o público doméstico as políticas que ele adota e, obviamente, nesse caso, ele vai tentar utilizar o tarifaço como uma forma de fustigar o Donald Trump, porque efetivamente isso tem rendido dividendos eleitorais para ele. Então, o que o empresariado deve esperar é uma postura do Lula se contrapondo mais ainda aos Estados Unidos, tentando imputar aos Estados Unidos uma espécie de virada extremista. Inclusive, existe um encontro paralelamente que ocorre às Nações Unidas, que o Brasil organiza desde o ano passado com a Espanha e outros países europeus, que seria um encontro para a promoção da democracia, no qual os Estados Unidos foram excluídos deste ano sob a alegação dessa virada extremista, mas na verdade o pano de fundo são as sanções, porque se nós tivéssemos que realmente fazer a exclusão de países que não são democráticos, a gente deveria ter excluído o Quênia e o Senegal, que são praticamente tiranias, mas estão lá convidados para o Brasil para discutir democracia, enquanto que no índice da revista The Economist, uma revista britânica de centro-esquerda, o Brasil caiu 6 pontos de 2023 para 2024 no índice da democracia, enquanto os Estados Unidos subiram uma posição, estão em 28º e o Brasil está ali na 56ª ou 7ª posição, o que revela claramente que a percepção internacional de que o Brasil é menos democrático que os Estados Unidos, mas mesmo assim o Brasil está atuando de forma política e não de forma coerente. Inclusive, se a ideia era discutir democracia, você não deveria ter excluído os Estados Unidos, porque isso seria até uma maneira de comprovar, o caráter democrático da reunião. Bom dia, professor. Bem-vindo aqui mais uma vez. É preciso lembrar o seguinte, o discurso do presidente Lula será feito para os brasileiros. Não tem a menor importância, não tem nenhuma relevância especial ou nenhum peso especial o discurso do presidente do Brasil na Assembleia Geral da ONU. Ele falará em português, é claro, é a única língua que ele sabe falar, mas ele falará se dirigindo aos brasileiros. Acho que vai ser isso mesmo, vai ser discurso de palanque, vai dar uma fustigada ali no Trump, talvez não diretamente, não sei. Mas é isso, vai usar aquilo ali como um belíssimo de um palanque. Outros presidentes também já fizeram isso. No caso do Bolsonaro, o discurso do Bolsonaro na ONU foi proibido pelo TSE de ser mostrado na televisão aqui naquela ocasião. Foi muito, muito curioso aquilo. Mas, assim, a questão me parece mais importante para os americanos é o que aconteceu ontem, né, professor? Que foi o funeral de Charlie Kirk, que reuniu uma multidão inacreditável. Eu não imaginava que atraísse tanta gente no estádio, né? A estimativa é que alguma coisa próxima de 100 mil pessoas lá estavam, e teve alguns atos, alguns gestos importantes, como, por exemplo, a troca de cumprimentos ali, ficaram ali conversando o presidente Donald Trump e o Elon Musk. Foi exatamente um pedido do falecido, né? Charlie Kirk trabalhava para que os dois se reconciliassem. Como é que vê essa questão, né? Quer dizer, a ONU tem alguma relevância nos Estados Unidos propriamente dito, né? Porque eu acho que não, né? Acho que também nos Estados Unidos as pessoas talvez estejam ainda mais preocupadas com isso que aconteceu, que vitimou o assassinato cruel, covarde do Charlie Kirk, do que qualquer outra coisa. Quanto mais discurso de presidentes de países que eles não dão a menor importância. Bom, Cláudio, é interessante a sua colocação e até para a gente esclarecer uma coisa. Por que o Brasil é o primeiro país que abre o discurso das Nações Unidas, né? Porque lá atrás ninguém queria ser o primeiro. E aí, na década de 40, o Brasil era muito respeitado pelo seu soft power, né? O Brasil sempre como uma nação pacífica, embora tenha participado da Segunda Guerra, de forma valorosa, principalmente no teatro italiano.
Então, o Brasil assumiu essa posição. Então, o que sempre se esperou do Brasil no passado é que o discurso brasileiro fosse um discurso de abertura que se visse para uma tendência de uma, digamos assim, de uma melhor convivência entre as nações. Desde a República Nova, né, desde a nova Constituição, desde as eleições, os presidentes brasileiros têm utilizado efetivamente o palanque das Nações Unidas como uma forma de dar recados internos. E no caso, como você bem colocou e eu tinha colocado no comentário anterior, o Lula vai utilizar isso como uma forma de tentar fustigar o Trump, porque isso tem gerado dividendos eleitorais aqui dentro, com a melhoria da sua percepção de popularidade pelo eleitorado, porque afinal de contas, a questão do discurso da defesa da soberania é um discurso que pega, porque, de novo, as pessoas preferem defender a sua honra do que defender um prejuízo financeiro que elas entendem que seria temporário. O Brasil tem conseguido recompor parte das suas exportações perdidas para os Estados Unidos por meio de um crescimento de exportação para outros mercados, o que não invalida o fato de que, se nós estivéssemos exportando para os Estados Unidos, nós teríamos exportações adicionais agora, e também pelo fato da triangulação. O Brasil nunca exportou tanta carne bovina para o México. Não houve um aumento do consumo da carne bovina no México de um dia para o outro. Os mexicanos compram, processam a carne e agora enviam para os Estados Unidos, se beneficiando do NAFTA. Sobre o que você falou do Charlie Kirk, é importante a gente contextualizar isso de uma maneira bem interessante, tá, Cláudio? São 3 pontos a serem considerados. Em primeiro lugar, existe algo que o presidente Richard Nixon falou em uma campanha eleitoral em que todos os analistas diziam que ele ia perder. Nixon disse que existe uma maioria silenciosa. A maioria silenciosa são aquelas pessoas que não fazem barulho pela defesa das suas pautas, justamente por serem pautas majoritárias. A maioria da população brasileira, ela é de centro, e eu arriscaria dizer até centro-direita, tem valores mais próximos ao conservadorismo, à liberdade de mercado e uma tendência religiosa cristã. Contudo, muitas vezes parece que não é a maioria da população, porque os grupos minoritários, eles tendem a ser mais barulhentos justamente para atrair a atenção para as suas pautas. E o que tem acontecido nos últimos anos, e a gente tem visto uma mudança recente com essa nova eleição do Donald Trump, é que a maioria, por se sentir reduzida em seus interesses em função da capacidade de articulação da minoria, tem reagido e se articulado melhor. Então, essas 100 mil pessoas no velório do Charlie Kirk não é surpresa nenhuma, porque elas são pessoas que representam uma corrente majoritária nos Estados Unidos da América, como representaria uma corrente naturalmente majoritária no Brasil pela própria formação da identidade nacional. O que não significa que uma coisa é boa ou ruim, é apenas um fato, Cláudio. Então, o estádio tinha 100 mil pessoas porque cabia 100 mil pessoas. Se tivesse espaço para 300 mil pessoas, Cláudio, certamente ali haveria 300 mil pessoas. Um segundo ponto, Cláudio, é que a gente tem visto na internet, a gente tem visto em cursos por aí, um renascimento no Ocidente, especialmente na América como um todo, América do Norte, América Central, América do Sul, um renascimento do interesse pelo estudo da filosofia clássica, dos valores ocidentais tradicionais, por livros Aristóteles, Platão, Sócrates, aqueles que formam a identidade cultural do Ocidente, o pensamento grego-romano, e isso é uma tendência que tem sido crescente e também é natural, porque a história é pendular. Nós tivemos nos últimos 20 anos uma puxada muito à esquerda para a relativização de valores, relativização de verdade, relativização de beleza e tantos outros conceitos, e agora, como uma reação natural, essa questão mais absoluta. Basta você verificar que essa puxada à esquerda se deu por conta de uma grande guinada à direita depois da Segunda Guerra Mundial. Então a história é pendular, isso é natural. Então ela vai para um lado, vai para o outro, se acomoda um tempo no centro, depois vai de novo. Então a gente está nesse momento. E o terceiro ponto aqui a se considerar, Cláudio, é que independentemente do movimento ser pendular ou não, o eleitor ele pode ser majoritariamente de centro-direita e mesmo assim votar no Lula, que é uma figura da esquerda, porque o eleitor ele vota com a sensação de prosperidade. Então, se o governo consegue criar no ano eleitoral uma sensação de prosperidade, ainda que isso à custa do orçamento, à custa de endividamento, o eleitor prefere continuar com o certo em vez de trocar pelo duvidoso. Emanuel, bom dia para você. Seja muito bem-vindo de novo ao Jornal Gente, nosso colunista para falar de assuntos do Brasil e do mundo, Emanuel Pessoa.
advogado especialista em direito empresarial e vários outros tipos de direito, né? Internacional também, né, Emanuel? Então eu aproveito para te perguntar também, voltar ao assunto da Assembleia da ONU e falar de Palestina, porque Canadá, Reino Unido, Austrália, Portugal já reconheceram oficialmente, né, já se posicionaram para a Assembleia Geral da ONU. França deve fazer isso em plenário com o presidente Emmanuel Macron. E já no G7, o Japão está quieto, né, para não desagradar aí a posição americana, que é de apoiar Israel, e também a Alemanha fica naquela posição dúbia, historicamente falando, né, desde a Segunda Guerra Mundial, para não ir contra o Estado de Israel. Mas a questão, não falando de Israel, o massacre que acontece na faixa de Gaza, o premier israelense, Benjamin Netanyahu, entra desmoralizado e mais enfraquecido nessa edição da Assembleia, nesses 80 anos de Nações Unidas? Sônia, bom dia, muito obrigado. Você sabe, Sônia, que todas as vezes que eu venho aqui, normalmente nas terças, hoje segunda, eu espero esse momento, você vai me cumprimentar, que é o momento que você joga minha autoestima na estratosfera. Muito obrigado. Sônia, veja... merece. Obrigado. Sônia, veja o seguinte, tá? Muito tempo atrás, levaram a Joseph Stalin reclamações do Papa. Stalin mandou devolver com a pergunta: quantas divisões o Papa tem? Isso é uma lição muito clara que, em relações internacionais, as pessoas podem falar, né? Como era aquele técnico lá do Rio de Janeiro, fala muito, né? Falar não interessa em relações internacionais. O que interessa em relações internacionais é quem tem força. E a força ou ela é econômica ou ela é militar. Então, com todo respeito a Portugal, com todo respeito à França, com todo respeito ao Canadá, eles não apitam absolutamente nada. Quem tem capacidade para apitar nessas situações aqui são 4 países. São os Estados Unidos, o próprio Israel, a China e a Rússia. Qualquer outro país aqui ou não tem dinheiro ou não tem capacidade militar. E, particularmente no Oriente Médio, nem a Rússia nem a China conseguiram ainda desenvolver capacidades militares na região. Então, no final do dia, quem realmente apita ali no jogo são os Estados Unidos e é Israel. Basta você verificar que todo mundo morria de medo se o Irã entrasse numa guerra com os Estados Unidos, alguma coisa. Israel foi lá e simplesmente obliterou as capacidades militares do Irã em pouquíssimas horas. Então, no final do dia, quem decide o jogo são as armas. Então, se hoje o governo israelense tem uma posição bancada pelo parlamento israelense de que não haverá Estado palestino, não adianta o Emmanuel Macron subir nas tamancas, né? Ele é um expert nisso. A gente sabe que, como ele é fragilizado, tá, domesticamente, ele sempre procura inimigos externos para espetacularizar as coisas. Numa época, né, o Bolsonaro era o alvo preferencial do Macron por conta de queimadas na Amazônia, e o Macron chegava até a pachorra de utilizar fotos muito anteriores ao governo do Bolsonaro simplesmente para fustigar. Aí o Bolsonaro saiu de cena, o Macron precisa arrumar outro inimigo. O inimigo conveniente agora para o Macron, a favor da esquerda europeia, é o Benjamin Netanyahu, que é uma figura muito divisiva, complicada e que se mantém no poder porque ele cria um estado perene de conflito que faz com que haja uma certa unidade nacional. É um erro tremendo a maneira como as coisas estão acontecendo em Gaza por um motivo muito simples. Em primeiro lugar, premissa básica: Israel tem o direito de existir, eles têm o direito de se defender e eles têm o direito de esmagar os terroristas do Hamas. Você imagine o que é você viver em um lugar em que você está ali sentado tomando um cafezinho depois de trabalhar e de repente uma bomba explode ao seu lado. Esse tipo de medo faz as pessoas terem muito mais preocupação do que o crime. Eu me lembro que em 2012 eu recebi uma sondagem para ir trabalhar em Erbil, no Iraque, numa empresa de petróleo. E aí, na época, disseram que eu era maluco de querer trabalhar em Erbil, no Iraque, por conta de atentado terrorista, era loucura. Aí eu cheguei para as pessoas e fiz a comparação. Número de homicídios por 100 mil pessoas em Erbil, no Iraque, era menos de 1/10 do número de homicídios por 100 mil habitantes em Fortaleza, onde eu vivia. E eu dizia para as pessoas: vocês deviam ter muito mais medo de morar em Fortaleza do que morar em Erbil, no Iraque. A diferença é que o atentado terrorista, ele é psicológico e mexe com a cabeça das pessoas. Então, essa é a primeira premissa. Mas a segunda é: você não pode, a título de eliminar terroristas, prejudicar a vida das pessoas inocentes. Você tem ali milhares de pessoas que estão tendo as suas casas destruídas e demolidas. Aí o senhor chegou no ponto. Então, e você tem hoje autoridades israelenses falando que aquilo ali é prime real estate, né? Que seria propriedade imobiliária de primeira
para fazer o desenvolvimento imobiliário. Mas é claro, né? Está ali de frente para o mar, você está ali na região perto da Terra Santa. Então é lógico que do ponto de vista imobiliário é terra de primeiríssima qualidade. Seria praticamente um super Itaim Bibi. Seria o Itaim Bibi aqui de São Paulo, com vista para o mar e perto da Terra Santa. Só que isso são terras e habitações e casas e história de pessoas que estão ali e que não têm culpa do que está acontecendo. Então, hoje você tem um conflito claro de interesses que se misturam com oportunistas que dão margem a pessoas defenderem posições que acabam contraditando o que seria melhor para todo mundo. O que é melhor para todo mundo? Que você conseguir desenvolver emprego e renda na Palestina para os palestinos, que você conseguisse ter um Estado palestino independente e autônomo, que seria colaborativo com Israel, porque ninguém quer viver em conflito. O adequado seria eliminar os terroristas. E convenhamos, né? Os israelenses conseguiram explodir milhares de pagers, né, dos terroristas. É óbvio que eles são espertos, inteligentes e preparados o suficiente para eliminar os terroristas de outra maneira. Então é óbvio que o Netanyahu ele se vale daquilo dali para criar um estado de guerra permanente para melhorar a popularidade dele e se manter no poder. Então, Sônia, é lamentável que venha um político de Israel dizer que aquilo ali é um terreno para ser construído e o Netanyahu vir dizer que não haverá o Estado palestino. Parece que ele não quer uma solução real. Agora a gente também não pode esquecer que na década de 90 o Bill Clinton conseguiu costurar um acordo e depois, no primeiro mandato do Trump também costurou um acordo, mas foram os governantes palestinos que não aceitaram acordos que na época dariam para eles 97% ou 99% dos terrenos que eles reivindicavam, porque para aqueles governantes que eram relacionados a grupos terroristas, também era importante manter o estado de guerra. Afinal de contas, são bilhões e bilhões e bilhões que eles controlam, como você vê, como vários líderes do Hamas vivem em apartamentos luxuosíssimos em Doha, no Catar. Então, a situação ela não está sendo lidada pelos interesses das populações afetadas, mas está sendo lidada pelos interesses de políticos. E os políticos não têm convicções, eles têm conveniências. Esse é o professor Emanuel Pessoa, que é advogado, especialista nas questões do direito empresarial, colunista do jornal Gente, está toda terça-feira conosco. Hoje, uma exceção, né? Está com a gente aqui na segunda, que amanhã ele tem um compromisso no horário do programa. Mas na outra terça ele está de volta. Obrigado pela participação e um abraço. Obrigado, Pedro. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.